Hoje é terça-feira, dia 26 de dezembro. Ontem foi um dia especial, feriado de Natal. Falamos aqui das boas notícias, das boas novas, que trazem para nós hoje grande alegria. E a nossa oração é que, de fato, esse tempo, esse período, seja um tempo de reflexão e de mudanças nos nossos comportamentos, na nossa vida. E por isso que a gente está lendo Provérbios. E o provérbio de hoje, não sei se você já leu o capítulo 26, o versículo 23, diz o seguinte: como o verniz cobre um pote de barro, as palavras fingidas encobrem um coração mau. Como uma tinta prateada pode cobrir um vaso feito de barro comum, assim palavras amigas podem disfarçar um coração que está cheio de más intenções. Uma outra tradução diz o seguinte: como vaso de barro coberto por escória de prata, assim são os lábios afáveis com um coração maligno. Numa outra tradução, esse mesmo texto, ele vai trazer a seguinte definição: palavras suaves podem esconder um coração perverso, como uma camada de esmalte pode cobrir um vaso de barro. E a última, a NVI, Nova Versão Internacional, como uma camada de escória, de prata, sobre um vaso de barro. Assim é o discurso apaixonado que pode ocultar um coração mau. Esse texto, ele traz para nós alguns alertas. Esteja vigilante, esteja preparado, esteja alerta. Conversas suaves que vêm de um coração maligno são prejudiciais. Como um vaso de barro comum, coberto por uma tinta, por um verniz, por uma escória, fazendo que pareça ser o que não é, ter um valor que não tem. Esse provérbio nos encoraja a estarmos atentos, a estarmos preparados, pois existem pessoas que infelizmente falam mansamente, de forma bem amável, mas estão através das palavras escondendo um coração maldoso, orgulhoso, egoísta. Podem parecer muito bons, mas os corações estão cheios de más intenções. O provérbio está dizendo para nós: cuidado. Cuidado com essas pessoas e cuidado para que você não seja esse tipo de pessoa. Não seja como um esmalte brilhante que cobre o barro áspero do vaso. Lábios ardentes que escondem um coração maligno. Salomão está ressaltando aqui que os lábios que falam de forma mansa podem dizer uma coisa, mas o coração está dizendo outra. Essa pessoa pode parecer que se importa, mas não está em nenhum momento de fato preocupada com você. Palavras bonitas que podem esconder um coração perverso. Existem pessoas nesse mundo que são egoístas, egocêntricas, cheias de astúcia, narcisistas por natureza, cheios de planos maldosos, maus. E Salomão está nos alertando para que nós estejamos vigilantes, cuidadosos, para não cair nas armadilhas dessas pessoas. E não tem um tempo melhor, um período melhor, uma época melhor de pensarmos nisso do que agora. Querido, diante de Deus, não tente ser quem você não é. E tome muito cuidado em querer demonstrar às pessoas aquilo que você não é. Diante de Deus, a gente tem que ser transparente. Não escondemos quem somos, o que pensamos, o que fazemos. Esse texto está dizendo que nós precisamos, diante de Deus, nos colocar como um barro nas suas mãos para que Ele nos molde segundo a sua vontade. E para que não exista no nosso coração esse coração mau, esses planos perversos, que isso não faça parte da nossa vida. Que sejamos diferentes. E que Deus nos proteja de pessoas que muitas vezes vêm com esse comportamento, tentando se aproximar de nós. Mas o que depender de mim, de você, olhando para Provérbios, nós sempre teremos um coração bondoso, porque o nosso exemplo é o nosso Pai, é Deus.
É Jesus que nasceu para trazer luz. Por isso que a gente não vive mais na escuridão das trevas. De Jesus que veio para trazer mudanças. Por isso que o meu coração hoje é iluminado com a luz de Cristo. E eu preciso levar essa luz àqueles que estão ao meu redor. Querido, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe poderosamente nesse dia 26, nessa terça-feira. Você já é membro do nosso canal? Você já se inscreveu no nosso canal? Você conhece o nosso livro devocional em Provérbios? Tem aqui o link, garanto o seu. Que Deus te abençoe poderosamente.